5 passos para fazer análise SWOT. 5 passos. Primeiro passo é fazer um brainstorm com a equipe. O que é um brainstorm? É uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias, tá? O segundo passo, analisar os fatores internos. Terceiro passo, analisar os fatores externos. O quarto passo é montar a nossa matriz. Montar a nossa matriz com esses 4 quadrantes. E o quinto passo é a gente analisar a viabilidade, avaliar a viabilidade do nosso projeto, certo? Então, são esses 5 passos, né, para se fazer análise SWOT. E a gente vai agora descrever cada um desses passos. E depois, na sequência, a gente vai fazer junto com vocês, na prática, a definição do contexto de uma livraria e de um empreendimento farmacêutico. Tá certo? O primeiro passo você vai reunir uma equipe. E essa equipe não é só gestor, não é só o diretor, não é só o proprietário. Você vai reunir uma equipe, os especialistas, os operadores, os técnicos, os atendentes, né? E cada um vai levantar as informações relevantes da sua área de atuação, as suas dores, as suas dificuldades, né? Os desafios. E aí todo mundo lança suas informações. É uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias, né? E a conversa segue livre. Surgem várias ideias e várias percepções. Depois, quando você monta a análise, que você vai resumir e vai pontuar o que é importante, o que é pertinente e o que não é importante, o que não é pertinente, certo? Então, existe uma premissa básica. Você tem que ser realista, tá? Você tem que ser realista, tem que condizer com a realidade do seu negócio, do seu processo, da sua atividade. Não foge do cotidiano, não, tá? Porque senão você vai mascarar, na verdade, essa análise e você vai tomar as decisões erradas. A chuva de ideias é bastante produtiva numa análise. Isso mesmo, Selma. O passo é o brainstorm, né? Com a equipe. O segundo passo, então, é analisar os fatores internos. Lembram os fatores internos? Olha o ditado popular. Conheça a ti mesmo. Essa sabedoria não vale só para a nossa vida pessoal. Ela vale também para as organizações. Conheça a ti mesmo. Conheça a tua organização, né? Por isso que essa análise, ela olha para dentro do negócio, né? Para tuas forças e para tuas fraquezas. É isso que nós temos que olhar agora e identificar. Então, sobre as forças e as fraquezas, a gente tem poder direto de atuação. Por exemplo, digamos que a localização da nossa empresa, do nosso empreendimento é um ponto fraco. A localização onde ela está situada. A gente pode avaliar a possibilidade de mudança de sede, não pode? Vejam como a gente tem controle sobre as nossas forças e fraquezas. Então, a gente pode tomar essas decisões. Fica mais fácil de agir sobre elas, tá? Então, lembram-se que as características das fraquezas e das forças, elas são vantagem ou desvantagens competitivas em relação ao nosso concorrente. Não esqueçam disso. A gente vai nos avaliar o nosso empreendimento em relação ao nosso concorrente. Tá certo? Bom, aí eu fiz uma lista aqui. Eu fiz uma lista aí com mais de 20 elementos. Tá? Eu vou trazer para vocês. Então, localização. É um ponto forte ou um ponto fraco? Depende do empreendimento, depende do nicho, depende da especificidade do seu empreendimento. Para alguns pode ser um ponto fraco, para outros pode ser um ponto forte. Então, você não pode jamais copiar uma análise SWOT de um outro empreendimento. Você precisa fazer a sua própria matriz. Tá? A matriz do seu próprio estabelecimento, empreendimento.
Tempo de mercado. O tempo de mercado é um ponto forte ou fraco. Quanto mais tempo de mercado, maior é a força. Vamos comparar então, por exemplo, a Ford e a Jeep. Quem está mais tempo no Brasil? E aí? A Ford está quanto tempo? A Jeep está quanto tempo? Então, quem tem a maior força em relação ao tempo de mercado? E aí? Eu estou no mercado há 30 anos, há 50 anos, há um ano ou há um mês? Se eu estou um ano ou um mês, o meu tempo de mercado é uma fraqueza. Mas se eu estou aí já há décadas, então o tempo de mercado é uma força para nós, né? Como é a reputação? Nós falamos sobre reputação na live número 1, né? Como é a reputação da nossa empresa? É um ponto forte ou um ponto fraco? A qualidade do nosso produto é um ponto forte ou um ponto fraco? Você produz lápis de escrever. E aí, é um Faber-Castell? Ou é um Ginfrim? E aí? É o ponto forte ou o ponto fraco? Você fabrica leite em pó. Você fabrica um ninho? Um leite ninho? Ou você fabrica o ABC? ABC ninguém conhece. E aí? É uma força ou uma fraqueza? Qualidade dos serviços. Recursos humanos. É uma fraqueza ou é uma força? Como é a sua força de trabalho, da sua equipe? As pessoas são qualificadas? As pessoas são comprometidas? As pessoas estão motivadas? As pessoas estão engajadas para obter os resultados que a organização precisa? Isso é um ponto forte ou um ponto fraco? Então, isso é muito importante. Se for um ponto fraco, você identifica e você desenvolve ações de capacitação dessas pessoas. Ou você contrata, substitui. Então, está na sua mão a solução dessa fraqueza, tá? Recursos financeiros. É uma fraqueza? Como é o fluxo de caixa? Como é a estabilidade financeira? Né? Qual é o ativo da empresa? O ativo da empresa é grande, tem muitos imóveis, muitos recursos, muito patrimônio, muita tecnologia. É um ponto forte ou um ponto fraco? Você vai avaliar isso no seu empreendimento, tá certo? Então, isso vai variar para empreendimento para empreendimento. Eficácia da força de venda, gente. Você sabe que sem vendas não tem produto. Você só vai produzir se você tem venda. E aí, como é a eficácia da força de vendas? Você tem uma boa equipe de vendas? Ou não, você tem uma equipe pequena e fraca que não vende nada. Hoje vende, amanhã não vende. Como é? E aí? A equipe de vendas é estratégica, gente. A equipe de vendas tem que ser forte, muito forte. Como é a equipe de vendas no seu segmento? Ela é fraca ou é forte? Você não vai produzir hoje, basicamente, para fazer estoque. Tem empresa que fabrica para estoque. Tem outra empresa que só fabrica conforme o pedido. E aí para a operação. E aí? Marketing. Seu empreendimento já trabalha com marketing digital? Como é a divulgação do seu negócio, do seu produto, da sua empresa? É um ponto forte ou um ponto fraco? Lembre-se, cenário atual, mundo virtual. Quem não está na rede vai ser obsoleto, esquecido. Vai ser lembrado que vai ser visto. Não é mais pelo outdoor. Hoje as pessoas estão conectadas o tempo inteiro. Então, as organizações têm que ser vistas por aqui, por essa tela aqui, ó. Essa é a janela hoje. E essa é a janela de todos nós, que todos nós podemos utilizar. E aí, isso é uma força, uma fraqueza no nosso empreendimento. Capacidade de operação. Qual é a capacidade de operação? Quantas máquinas a gente tem? A gente consegue atender a demanda toda? Ou tem vezes que a gente não atende a demanda por falta de capacidade produtiva? Isso é uma força ou é uma fraqueza?
instalações, equipamentos, como é o layout do seu empreendimento, como são as linhas de produção, elas ajudam a despachar a produção, a encaminhar, agilizar a produção. Como é a satisfação, a retenção dos seus clientes? Você perde clientes o tempo inteiro. E aí, isso é uma fraqueza, gente. Como a gente vai reter cliente? Nós primeiro temos que saber o que o cliente precisa, o que ele quer. Por que ele não está satisfeito comigo, com o meu trabalho, com o meu serviço? Então, nós temos que estudar o nosso cliente, gente. Ele é a razão da nossa existência. Então, ó, olho no olho do cliente. Você precisa o que mesmo? A gente não está atendendo o quê? Prazo de entrega. Avaria na entrega. Se está deficitário a sua distribuição, sua entrega, você vai definir a ação e vai resolver essas fraquezas, certo? Baixo estoque, tecnologia ultrapassada, são tudo pontos de fraqueza e ameaças. Então, eu devo ter listado mais de 20 possibilidades para vocês, certo? As outras eu deixo por conta de vocês, que tem muitas outras que a gente não citou aqui, mas que pode fazer parte do nosso cenário interno, tá? Então, nós vamos lá agora para o passo 3, que são os fatores externos. Os fatores externos é mais difícil a gente conseguir influenciar, mudar. A gente não consegue mudar, a gente não tem poder de ação sobre elas, mas a gente pode preparar a nossa organização, né, analisando as tendências do futuro, tá? Desses riscos, dessas oportunidades. Então, a gente analisa o cliente. Ele tem poder, como é o comportamento do cliente? Ele tem barganha sobre a sua empresa? É ele que define o preço do seu produto? Como é o seu fornecedor? Que relação você tem com o seu fornecedor, né? Você tem poder de barganha, de negociar com ele preço, flexibilidade de entrega? É uma força ou uma fraqueza? Você tem mais que um fornecedor ou está na mão de um fornecedor? E aí isso pode ser uma ameaça, porque amanhã depois ele não pode atender a sua demanda. E aí você não vai atender o seu cliente. E aí como fica? Você deixa de vender, você pode perder seu cliente. Concorrente, gente, é fator externo. Qual é a quantidade de empresas no seu segmento? No seu nicho de atuação? Como eles impactam o seu negócio, né? Os novos entrantes. Existem empresas substitutas que conseguem produzir o seu produto e você deixar de vender o seu? Entidades de classe. O que são entidades de classe? Que poder elas têm sobre nós? Vamos pensar no sindicato. Eu conheci uma empresa que ficava no polo petroquímico e sempre tinha greve. Sempre era paralisado pelo sindicato. Então, a empresa se deslocou, saiu daquele cenário e foi se instalar num local onde o sindicato não tinha atuação. Gente, isso é enfrentar riscos, é enfrentar ameaças. E elas estão ao nosso redor o tempo todo. A gente precisa estar, de olho bem aberto. Tá? A gente precisa analisar e entender esses fatores para atuar. Ainda no mercado, no cenário externo, política, economia, densidade demográfica, tecnológica, cultural, social, natural, tudo isso pode impactar ou uma ameaça ou uma oportunidade. Natural, uma seca, uma tempestade, um tsunami. São catástrofes naturais e podem acontecer. Como a gente prevê isso? Quais são as tendências, né? Então, a gente tem recursos e informações hoje para analisar essas informações. E aí, o quarto passo é a gente montar a nossa matriz, né? Os quadrantes, as forças nos ajudam, as oportunidades nos ajudam, as fraquezas nos atrapalham e as ameaças nos atrapalham, tá? Então, a gente precisa potencializar nossas forças, tratar as nossas fraquezas, precisa enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades, gente. Depois de construir essa matriz, a gente faz a viabilidade, a gente analisa a viabilidade desse projeto, ou seja, e aí, depois de analisar
esses cenários, definir o contexto. Será que o nosso projeto é viável ou não? Será que nós temos que desistir do nosso projeto ou a gente vai enfrentar as fraquezas e ameaças e vai manter o nosso projeto? Lembre-se que a análise SWOT, ela é útil para tomada de decisão, certo? E aí a gente vai fazer uma análise agora na prática, certo? Vamos montar uma definição de contexto de uma livraria. Qual é o ponto forte de uma livraria? Então, nós temos uma livraria numa cidade, é o ponto A. E o ponto B é nós instalar um e-commerce para a venda de livros online. O projeto é grande. Vamos analisar as fraquezas, as forças, as ameaças e as oportunidades? E aí? Então, o objetivo é ampliar, na verdade, o mercado e aumentar vendas, né? Mas será que vai dar certo? Ou será que a gente vai dar um tiro no escuro? Não podemos dar tiro no escuro, gente. A gente precisa fazer análise SWOT, tá? Então, quais são os fatores internos chaves? A gente vai analisar um pouquinho os fatores aqui, tá? Pra gente ver o exemplo número 2 ainda. Então, quais são os fatores chaves para uma livraria? Quais são os fatores chaves? Vocês têm ideia? Amplitude de oferta e reputação de marca. Não é isso? Amplitude de oferta, ou seja, você tem uma variedade de livros, de segmentos, de temas para atender toda a demanda. Você tem um público diversificado e precisa ter uma amplitude de oferta. Reputação de marca, gente. Quem são as marcas hoje que dominam no mercado aí? De livrarias, de vendas já online. Vamos lá, Saraiva, Amazon, Mercado Livre, gente. Mercado Livre vende livros. Você já comprou pelo Mercado Livre? Eu compro livros no Mercado Livre, porque entrega melhor do que as outras marcas. Eu comprei 2 vezes na Saraiva e não foram entregues os livros. No Mercado Livre, eles entregam tudo. E são muito pontuais, gente. Não estou fazendo propaganda do Mercado Livre, não. Eu só estou analisando os nichos, né? Para exemplificar para vocês, tá certo? Então, os líderes de mercado têm essas características. Então, se você tem essas 2 características, você tem um ponto forte. Agora, se você não tem as características, é um ponto forte. Você precisa trabalhar essas fraquezas, tá? Você quer trabalhar com e-commerce. Então, é mercado digital. Então, você nunca fez venda digital, nunca fez venda online. Então, isso é uma fraqueza para você. E aí, como você vai enfrentar essa fraqueza? Você precisa preparar a equipe, mão de obra especializada. Você precisa de estrutura, plataformas, sistemas, tecnologia para fazer esse projeto acontecer. E aí você vai trabalhar suas fraquezas, certo? Essas você tem controle sobre elas, tá bom? Agora vamos ver alguma oportunidade para esse mercado de livraria, né? E de e-commerce, de venda digital. Ou seja, o hábito de comprar pela internet tem crescido, então isso é uma oportunidade, não é? O e-commerce não é uma oportunidade? É, tá? Agora, qual é a ameaça? Existe ameaça para esse segmento, para esse nicho? Qual é a ameaça? Uma ameaça grande e forte, né? Qual é? Meus filhos só compram pelo Mercado Livre. Compro sempre, né? Professora Adriana, certo? Então, uma ameaça, gente, uma ameaça muito forte é um fator sociocultural, gente. O brasileiro não tem o hábito de leitura. Então, isso é uma ameaça. Tá cada vez mais próximo, né? O poder de acessibilidade a comprar um livro, porque agora a gente pode comprar no nosso celular. Basta você fazer o cadastro, toque no celular e entrega na sua casa. A acessibilidade é boa. Se você tem
o valor financeiro para fazer esse investimento, então show de bola. Então isso é uma ameaça. Como a gente vai enfrentar essa ameaça? Outra ameaça no segmento de livraria é que as grandes marcas já dominam a venda online. Eu citei Amazon, Saraiva, Mercado Livre, dominam esse segmento. Então, será que é viável o projeto daquela livraria? Será que não é um tiro no pé? Faça análise e defina. É viável ou não? A Adriana colocou aqui, ó, livros virtuais. Hoje a gente consegue baixar e comprar também livros virtuais, né? Livros que a gente lê de forma eletrônica aqui na tela, que a gente não imprime mais, que não é mais um livro pra gente riscar, pra gente marcar, né? Enfim, tem essa modalidade também. Muitos concorrentes, exatamente. Então é um segmento que eu não aconselho para ninguém, viu, gente? Que já tem grandes marcas que dominam esse segmento, tá? E aí, nosso segundo empreendimento. Vamos fazer uma análise rapidinha do segundo empreendimento? Uma farmácia. Então, nós temos uma farmácia no ponto A, pode ser aqui na cidade de Conceição de Jacuípe, tá? E eles querem abrir uma filial em outra cidade. E aí, esse é o ponto B. Quais são as fraquezas, as forças, as ameaças e oportunidades, hein, gente? Então, esse empreendimento aqui na cidade tem 30 anos de mercado, ou seja, então tem uma presença no mercado. Isso é muito bom, é uma força, né? É uma vantagem competitiva. Empresa de tradição, de família, há muitos anos aqui, sempre trabalhou com esse nicho, é um ponto forte. Qualidade no atendimento aos clientes, é outro ponto forte, gente. É muita farmácia em Berimbau, alguém colocou aqui. Vamos entender por que tanta farmácia, teve tanta oportunidade assim, abertura de farmácia, gente, me chamou realmente a atenção esse nicho, né, esse mercado. Ou seja, eu acho que as empresas viram só as oportunidades e não viram ameaças. Não fizeram uma análise SWOT completa. Equipe qualificada, carteira de clientes grande e forte. Esses são os pontos fortes da farmácia, do empreendimento aqui, tá? Agora vamos para as fraquezas. Vamos lá. A lista de fraquezas, ela tá o dobro do tamanho das forças. Então vamos listar lá. Localização. Não é boa, não tem acesso a estacionamento. Então você não consegue estacionar perto na rua e a farmácia também não tem seu estacionamento. Então é uma fraqueza. Não faz entregas de medicamento a domicílio. É uma fraqueza. Por que que hoje, principalmente na pandemia, com o pessoal do grupo de risco, as farmácias não foram fazer entrega a domicílio? E aí? Não poderia ter sido aproveitada essa oportunidade? Ela está aqui como uma fraqueza, porque a gente não faz isso. Estoque pequeno. Por quê? Porque o espaço físico é pequeno, o imóvel é alugado, né? Baixa informatização. Não efetua marketing digital. O preço elevado, baixa variedade de produtos, falta estrutura para venda online. Será que a medicamento a gente conseguiria fazer vendas online? Porque, ó, não sei com vocês, mas comigo eu só lembro de comprar o medicamento depois que ele acabou, 2 dias depois. Eu nunca lembro de comprar antes. Então, provavelmente, a venda online de medicamento, eu acredito, não seria uma demanda, né? Talvez até teria que analisar, né? Eu penso dessa forma. Então, vejam só que a lista de fraquezas ficou muito maior do que a de forças. Vamos ver as ameaças agora, Moisés, né? Já que tem muita farmácia em Conceição de Jacuípe. Vamos ver as ameaças. Novos concorrentes, grandes marcas estão vindo invadindo aquelas empresas familiares, tradicionais. Com a pandemia, grandes marcas estão invadindo as cidades, né? Vamos ver Feira de Santana, por exemplo. Uma grande marca está se instalando em Feira de Santana, está explorando a questão da localização, viu, gente? Está aproveitando essa oportunidade.
está instalando farmácias em esquina, em imóvel grande e com estacionamento. Por quê? Porque as pessoas vão parar onde tem uma farmácia, onde elas podem parar o carro para estacionar. Ninguém vai estacionar no estacionamento para comprar uma medicação. Aí você passa e vai em outra farmácia. São tantas, né? Certo. Novos entrantes, perda de cliente, novas tecnologias, plataformas digitais, você tem aplicativos, né? Fornecedores. Pode ser uma ameaça? Falta de barganha de preço, gente. Você tem que, como tem muitas farmácias, você tem que ganhar no preço. Então, às vezes, o preço é uma ameaça. Você não tem poder de barganha junto com o fornecedor, certo? Farmácia delivery. No Ceará, o que mais se utiliza são farmácias delivery. Até medicamento de R$ 1 entrega a domicílio. Gente, isso é oportunidade, gente. É quem tá aproveitando as oportunidades. Tá certíssimo. Da população mais baixa, isso também é uma ameaça, gente, né? Então, a farmácia que tiver os menores preços, ela vai se destacar, né? Quais são as oportunidades? Por que tá vindo tanta farmácia para cá? O que elas estão enxergando como oportunidades, né? Aumento da demanda, essa eu acredito que foi a principal oportunidade identificada, viu, pelos empreendedores, né? Aumento da demanda de medicamentos e produtos, né, para prevenção da Covid e protocolos de segurança. Ou seja, em função da pandemia, as pessoas saíram loucas para as farmácias, comprando todo e qualquer tipo de medicação para aumentar a sua imunidade, né? Que era uma forma de prevenir a Covid, né? Quer dizer, a gente não viu isso, que cada organismo reage de uma forma, mas que enfrenta melhor a Covid quem tem uma imunidade boa. Então, foi vitamina C, vitamina A, vitamina D, tudo que é vitamina, né? As pessoas foram correndo para as farmácias comprar tudo, que faltou medicação nas farmácias, gente. Isso foi uma das grandes oportunidades, né? E aí, muitas farmácias pequenas talvez não conseguiram aguentar o tranco, né? E grandes marcas, grandes empresas começaram a vir se infiltrando em farmácias em municípios onde as farmácias eram locais, gente. Hoje tem muitos grupos grandes de fora, né? Qual outra oportunidade? Carência de farmácias em algumas cidades. Sim, algumas, não na nossa, né? Conceição do Jacuípe tá cheio de farmácia, gente. Demanda para vendas online. Será que é uma oportunidade a ser explorada? Como a Adriana falou aqui, ó. No Ceará estão vendendo online e fazendo delivery também. Demanda para entrega de produtos a domicílios. Isso eu acho que é uma oportunidade enorme, né? Distribuidora de medicamentos locais. Então, isso pode ser barganha de preço. Você conseguir preços melhores, porque hoje tem distribuidores aqui em Conceição Jacuípe, em Feira, que se instalaram de distribuidores de medicamentos, foram muitos, gente. Então, isso pode baratear o custo, né? E agilizar a entrega, tá certo, gente? E uma coisa que me impressionou outro dia, eu tive um caso também de Covid na família, né? E nós estávamos no pronto-socorro e a gente saiu do pronto-socorro, foi para a farmácia, em Feira mesmo, para comprar medicação, que às vezes eu chego em Conceição Jacuípe e não tem a medicação, né? E assim, eu fico muito chateada quando eu chego numa farmácia e não tem a medicação que a gente precisa. Você corre em 2, 3, 4 farmácias e não encontra a medicação, né? Isso acontece, isso é uma ameaça, gente, para eles perder a clientela. E eu não gosto de voltar em farmácia onde eu não encontro os produtos, gente. Eu não sei vocês, né? Mas é assim. Outro dia eu comprei remédios em Feira de Santana. Aí só tinha genérico. Eu disse, não, para esse caso eu não quero genérico, quero o original da receita. Aí fui para a segunda farmácia. Entrei numa rede maior, né? Numa rede maior instalada recentemente em Feira e que tem várias filiais. E aí ela pediu meu CPF para fazer a venda. Eu disse, não, eu tô com muita pressa, eu não quero dar o CPF. Aí ela disse, ó, o sistema... infelizmente exige, eu não consigo fazer a venda sem o número de CPF. Então eu fui e dei o CPF para ela. E aí na hora ela me disse o seguinte: você tem direito a um desconto porque você tem cadastro no CREA.
E eu fiquei surpresa, eu disse, nunca ninguém me falou que eu tinha desconto em medicação porque eu tinha cadastro no CREA. Então vejam só, oportunidades, né? Existem sistemas, aplicativos informatizados que cruzam informações hoje. E aí eu achei muito interessante, eu inclusive vou voltar lá para comprar porque eu ganhei desconto. E aí você ganha desconto nas farmácias da sua cidade, né? Então muitas vezes a gente precisa procurar por preço. Como é um produto assim muito essencial, a gente não quer ficar procurando preço, né? A gente entra na farmácia, se tem um produto, a gente compra, mas a gente vê que tem diferença de preço, né? Então são formas de as empresas fidelizar o seu cliente, né? Fidelizar pelo preço, por exemplo. Vocês conseguiram entender a análise do contexto? A análise SWOT é uma ferramenta maravilhosa porque ela é muito simples. Você faz uma folha de papel ou faz no Word mesmo, bonitinho. E aí, a partir disso, você define a viabilidade do projeto. Porque você vai tomar as seguintes ações. Quer dizer, as forças você vai potencializar, as fraquezas você vai definir um plano de ação que tu vai eliminar suas fraquezas. As ameaças também você vai trabalhar, você vai definir planos de ação para enfrentar essas ameaças e você vai se preparar para aproveitar e potencializar as oportunidades, gente. Isso é a definição do contexto e o objetivo é a tomada de decisão, gente. E você ter sucesso no resultado, sucesso no seu negócio, no seu empreendimento. A aula é gratuita e nós estaremos todas as quintas-feiras aqui explanando esses assuntos sobre gestão da qualidade. Gestão da qualidade é muito ampla, né? Mas envolve todas as organizações, gente, né? Vocês podem estar aplicando isso no processo de vocês, no empreendimento de vocês ou na vida pessoal de vocês. Então, estou feliz demais, foi uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Então, a gente tem esse novo encontro de novo, quinta-feira, às 20 horas. Obrigada a nós, gente. Coloca aí no chat também qual é o tema que vocês gostariam de que fosse discutido ou tratado nas lives, né? Quais obstáculos, quais desafios vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês.